Bom, eu trouxe um estudo hoje breve sobre um dos atributos do fruto do Espírito, né? A gente fala às vezes os frutos, né? Mas a gente sabe que é o fruto. Eu sempre imagino assim, eu sempre dou esse exemplo. Uma tangerina, então cada gominho, né, são 9 gomos, não é isso? E hoje a gente vai falar sobre um desses gominhos, que é a longanimidade. O Senhor estava falando muito comigo sobre isso, trabalhando em mim, eu pedindo para Ele trabalhar isso em mim, eu acho que todos nós precisamos. Né? E hoje nós vamos falar, e eu resolvi fazer um estudozinho breve sobre a longanimidade, esse gominho do fruto do Espírito. Né? A gente precisa de todos são importantes. Mas, especificamente, hoje a gente vai dar um enfoque maior. Né? Bom, é um dos atributos, né? E o fruto do Espírito, ele está descrito lá em Gálatas. Eu estou usando a revista atualizada, tá, Paulinho? Em Gálatas 5, 22 e 23, eu queria ler sobre o fruto do Espírito, né? Para a gente ver como ele é composto. Aí você imagina aí a tangerina com esses 9 gomos. O fruto, tá? É o fruto do Espírito, é a tangerina linda, que tem esses gomos aí deliciosos, que a gente possa saborear ele nas nossas vidas. Fala assim, em Gálatas 5, 22 e 23, fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Então, esse é o fruto lindo do Espírito Santo, que se manifesta nas nossas vidas. O Senhor nos dá habilidade para que isso aconteça, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Né? Então, a longanimidade, a origem grega dela, eu peguei, que eu gosto de pegar assim, né, o nomezinho para a gente ver, e tem coisas interessantes quando a gente vê. A origem grega é eu não sei se vou pronunciar certo, macrotimia ou macrotímia, não sei, que significa longura de espírito. A origem hebraica é bem interessante. O nome é erek, E-R-E-K, erek, que significa longo, vagaroso em irar-se. Significa também nariz longo. Olha que interessante. Mas olha como é que a gente vai chegar no entendimento. Nariz longo, respiração longa. Vagaroso em irar-se. Você já reparou que quando a gente está irado, a nossa frequência cardíaca aumenta e a nossa respiração fica curta? Você nunca vai ver uma pessoa irada com uma respiração longa. Olha que interessante. Já viu aqueles desenhos do touro, que ele solta aquela fumacinha pelo nariz? Então, assim, essa respiração de um irado. Então, quando a gente começar a ficar irado, a gente começa pela respiração. Eu não estou conseguindo me controlar, mas eu posso começar por uma coisa, pela respiração. Começa a fazer a respiração lenta, profunda. Puxa bastante. E solta bastante. E faz 3 vezes isso. Só durante esse tempo você já vai dar uma acalmada. Né? E olha que interessante, né? Eu achei esse significado bem interessante. Na ira, a nossa respiração é curta e rápida. Por isso que o erek significa nariz longo, respiração longa. Né? E significa também ânimo longo. Tudo isso significa longanimidade. Ânimo longo, ânimo extenso, paciência duradoura. Olha aí o desafio, gente. Quem que não precisa dessa paciência duradoura? Né? E é interessante porque é uma das virtudes que parece que está sumindo, né, no nosso tempo. Porque, gente, esse mundo, né, o ativismo está estabelecido na nossa sociedade. Tudo a gente tem que fazer rápido, tudo a gente tem que fazer para ontem, tudo a gente precisa dar conta, a gente precisa apresentar o trabalho, a gente precisa chegar na hora e a gente tem que fazer não sei o quê. Então, assim, e eu estava pensando nisso com relação ao banco. Quando eu faço tudo pelo aplicativo,
E outro dia eu estava abrindo o aplicativo e estava demorando. Eu falei, meu Deus, não é possível, que demora absurda. Eu comecei a ficar irada. Eu falei, gente, aí eu parei. Aí eu falei, Vitória, essa internet hoje está lenta, né? Está lenta demais. E aí eu parei para pensar, né? Eu falei, eu acho que foi o Espírito Santo que tocou em mim. Ele falou, você faz isso rápido com o teu dedo. Antes, você não tinha o aplicativo, você tinha que ir no banco, entrar na fila, esperar ser atendido, pegar senha, ficar na fila. É lógico que, às vezes, a gente precisa, tem coisas que a gente tem que fazer. Mas muita coisa hoje a gente consegue resolver. A maioria das pessoas, né, tem aplicativo. Então, assim, a minha impaciência, né, de esperar um pouquinho a internet completar lá, e eu falei, meu Deus, como eu estou impaciente. Realmente, antigamente eu ia para o banco, eu tinha que ter um tempo para ir para o banco, para pegar a senha, entrar na fila, fazer as minhas operações. E hoje é tão mais rápido, por que eu estou reclamando? Né? E eu preciso ser mais paciente. E olha que eu sou, mas tem vezes que eu... Né? Mas o Senhor está me ensinando, eu não era. Estou melhorando. Ser longânimo também significa ser bondoso e ter generosidade. Ser longânimo é ser também resistente às provações, evitando a ira por qualquer motivo fútil. A Bíblia diz que não é pecado a gente irar, né? A gente se irar, mas a gente não pode permanecer na ira. Não se põe o sol, né, com a sua ira. Então, isso quer dizer que não pode passar muito tempo na ira. Você pode se irar, você não pode pecar. E você não pode permanecer na ira, porque se você permanece na ira, é impossível não pecar. Né? Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode ficar muito tempo irado. A gente não pode pecar, a gente não deve pecar. Né? Não é porque a gente é longânimo que a gente não se ira. Né? A gente tem que evitar. Uma pessoa longânima, ela espelha, eu achei isso bonito, ela espelha a face de Cristo. Suporta as situações adversas com paciência, tolerância e autocontrole. Gente, isso é tudo, né, de bom. E é bom a gente ler, porque a gente falha em todo o tempo, né? Mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa, né, ter paciência, a gente precisa ter tolerância, a gente precisa ter autocontrole. Né? E é bom a gente ouvir um pouco isso, porque mesmo a gente sabendo, às vezes a gente não lê e a gente acaba, né, passando por cima dessas coisas. E é bom a gente ler, sabe? A palavra de Deus nos ensina, eu preciso ser paciente, eu preciso ser tolerante, eu preciso ter autocontrole. A expressão também pode ser compreendida na Bíblia como paciência, misericórdia, compassividade, serenidade, bondade e generosidade. A longanimidade, ela é uma das características daqueles que seguem os passos de Jesus. Então, nós temos essa característica. Muitos de nós precisam desenvolver mais. Né? A gente precisa estar sempre aprendendo e estar desenvolvendo, olhar para Jesus e fazer o que Ele faz, e imitar a Cristo. Através do Espírito Santo, nós podemos desenvolver o nosso domínio próprio, agindo com temperança e paciente diante das situações da vida. É só pelo Espírito Santo mesmo, né, gente? Muitas vezes a gente sabe que a gente quer explodir, mas o Espírito Santo vem e dá aquela brecada, né? Põe a mão no peito e calma. Calma. E que bom que Ele faz isso. Que bom, né? Eu quero que Ele sempre faça isso comigo, sabe? Põe a mão na minha boca, põe a mão na minha cabeça, me segura um pouquinho, põe a mão no meu peito, calma. Calma. Estica mais um pouquinho essa paciência. Vamos esticar mais um pouquinho aí esse ânimo. E a gente vai aprendendo com o Senhor. Também é saber esperar com confiança em Deus. Porque também não adianta eu ter paciência e ficar murmurando. Eu esperar, mas eu estou murmurando. Eu estou esperando, mas eu estou murmurando.
Eu não estou tomando atitude de ir fazer, mas eu estou murmurando. Poxa, mas não é possível, está demorando, meu Deus. Como é que essa pessoa pode demorar tanto para fazer isso? Entende? Então, assim, a nossa atitude também diante da espera. O longânimo, ele tem uma atitude positiva diante da espera. E a gente precisa ser assim, né? Saber esperar com confiança em Deus. Mesmo em circunstâncias difíceis, mantendo a capacidade de suportar críticas e ofensas. É um dos grandes atributos de Deus, e esse atributo é citado muitas vezes na Bíblia. E eu vou mencionar alguns versículos que falam sobre a longanimidade de Deus, como Deus é longânimo, e graças a Deus por isso, né? Porque Deus tem muita paciência com a gente. Deus tem muita paciência com o seu povo. Deus tem paciência com todos, né? Mas Deus tem muita paciência conosco. Glória a Deus por isso. E a gente tem que aprender com o Senhor, né? Porque se não fosse essa paciência, essa longanimidade, né, a gente já teria sido consumido. Mas Deus é bom. Bem, vamos ver aqui uns versículos. Êxodo 34, de 5 a 7. Bom, qual é esse contexto? Esse contexto é quando Moisés estava ali com o povo no deserto. Lembra que ele foi ao Sinai? Ele foi lá e ficou um tempo lá, os 40 dias, né? Não sei se foram 40 dias, mas ele recebeu todas as instruções, Deus deu muitas instruções, falou sobre o tabernáculo, e Deus deu as tábuas da lei, deu 2 tábuas da lei. Só que o povo, ele demorando, o povo sem paciência, sem longanimidade nenhuma, 0 de paciência. O que o povo fez? Atormentou Arão. Faz um Deus para a gente, porque eu não sei o que aconteceu com esse seu Moisés, que foi lá para o monte, libertou a gente, mas sumiu. E Moisés cedeu, né, à pressão do povo, e acabou que o povo fez o quê? Arão. Arão, que era irmão de Moisés, né? Tanto que, quando ele vai, ele fala, olha, qualquer coisa, vocês podem recorrer a Arão. Isso está na Bíblia. Qualquer coisa, vocês podem recorrer a Arão, que ele resolve. E aí o povo foi, perturbou Arão, e Arão falou, tá bom, me traz aí o ouro, e fizeram lá o bezerro de ouro. E eu li hoje, achei interessante, que eles não fizeram, ele fala que ele jogou o ouro no fogo, se eu não me engano, e saiu um bezerro. Olha como é que o inimigo é, né? Já saiu um bezerro. E aí, o que eles fizeram? Pecaram contra Deus. E é esse contexto. Moisés pede perdão, Moisés desce, vê aquilo tudo, irado, quebra as tábuas, né? E aí o Senhor falou, e ele ora, pede perdão, e o Senhor falou, volta para o Sinai. Sobe de novo. Agora você prepara as tábuas, teve que carregar peso, já que quebrou. Então, ele preparou as tábuas e subiu. Olha a longanimidade de Deus, né? Paciência. Vamos ler? Êxodo 34, 5 a 7. Tendo o Senhor descido na nuvem... Eu acho que eu vou ler aqui. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O Senhor desceu na nuvem ali e falou com Moisés. Vamos lá, próximo. 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Pode passar. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas a ênfase é no 6, né? Volta no 6, por favor. Moisés sabia dos atributos. Moisés sabia que Deus é amor, que Deus é paciente, que Deus tem paciência, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus perdoador. Esse é o nosso Deus. E Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje.
E aí Moisés clamou: Senhor, o Senhor é longânimo. Moisés conhecia, e nós conhecemos também. O Senhor é paciente, Ele nos perdoa. Ele entende as nossas limitações. Glória a Deus por isso, né? Amém? E é interessante porque essa referência, ela está ligada à expressão tardio em irar-se. O nosso Deus é tardio em irar-se, em Joel 2,13. Pode colocar, Paulinho, para a gente ler? Joel 2,13, que fala como Deus é longânimo, ele tem uma paciência duradoura. Eu vou ler aqui. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Estou dando alguns versículos para a gente ver como o nosso Deus manifesta essa virtude, né, de ser longânimo, de ser paciente conosco. E a gente pode aprender com o Senhor, porque se o Senhor é para a gente aprender com Ele a manifestar, né, na nossa vida e sermos longânimos com os outros também. Amém? O nosso Deus tem tanta paciência conosco, Ele é incrivelmente longânimo. Salmo 86:15. Salmo 86:15 fala: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Lindo esse versículo, né? Salmo 103, de 8 a 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Que Deus lindo que a gente tem. Gente, é demais. Romanos 9, 22, 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira. Está certo? Estou lendo certo? Deixa eu ler de novo. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Vasos aqui são as pessoas, tá? O contexto é esse, falando de pessoas. Peraí. 23. Vamos lá. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou diante. Peraí. Que para a glória preparou de antemão. Amém? Os longânimos e pacientes podem, muitas vezes, é interessante isso que eu escrevi aqui, muitas vezes as pessoas que são longânimas, que são pacientes, né, muitas vezes elas são taxadas no mundo, né, e até mesmo dentro da igreja, de pessoas fracas, de pessoas frouxas, de pessoas bananas. Ele não reage. Deixa a pessoa, né, falar e não reage, fica aceitando tudo, fica engolindo sapo, tantas coisas, né? A gente ouve quando a gente sente, né, no espírito de não reagir, porque o Senhor ofereceu outra face, Jesus ofereceu outra face. Ele foi como ovelha muda, né? Então a gente tem que aprender com o Senhor a não reagir, né? Não é porque eu tenho que expor o que está no meu coração, né? O que o outro faz não é referência para mim, né? Eu tenho valores e virtudes que eu preciso externar. E nessas horas, e com as nossas atitudes, a gente pode impactar o mundo, né? Eu tenho uma historinha que, eu não sei direito, mais ou menos assim, eu sei que muitas pessoas já ouviram essa historinha, que uma moça cristã, ela tinha uma vizinha, e a vizinha era uma pessoa muito difícil. E ela, para implicar mesmo, mandava um presentinho para a vizinha, e ela mandava estrume. E a vizinha abria, cristã,
e era estrume. E a vizinha orou a Deus e guardou, jogou fora. E ela mandou um presente para essa vizinha, retribuindo. E quando a vizinha abriu, esperou que fosse um rato morto, alguma coisa, eram flores. Era um buquê de flores. E a vizinha ficou impactada. E a vizinha foi lá falar, mas eu te dei uma coisa horrível e você me dá flores. Ela falou assim, eu te ofereço o que está dentro de mim. Cada um oferece e manifesta aquilo que tem dentro de si. Era essa historinha, mas isso aí a gente aprende, né? Porque mesmo que as pessoas possam nos ofender, nos maldizer, né? A gente não pode retribuir com a mesma moeda. O Senhor nos fala para darmos a segunda milha, oferecer, né, a outra face. São nessas pequenas atitudes que eu acho que a gente pode impactar o mundo, né, e mudar o lugar que a gente, o ambiente que a gente está, os relacionamentos que a gente tem. A gente expressa Cristo nesses mínimos detalhes de atitudes, né? Todo mundo sabe, né? Eu tenho um curso, eu faço um curso de crochê, e eu tenho pedido para o Senhor aquela turma. Eu quero ganhar aquela turma para o Senhor. E teve uma amiguinha minha lá do crochê que fez aniversário, eu levei um presentinho para ela. E aí, quando eu entreguei, eu falei, eu te amo em Cristo Jesus. Mas uma coisa simples, assim, eu gosto muito dela realmente, ela é um amor de pessoa. E ela ficou tão impactada com isso que eu falei. Depois ela veio falar para mim, as pessoas não falam mais isso, né, Cláudia? Eu fiquei tão impactada quando você falou isso para mim. E aí ela falou, eu também te amo. Eu falei, bom, são pequenas coisinhas que a gente pode fazer, né, para mudar a vida, para mudar o ambiente, enfim. Deus vai nos ensinando, né, para a gente ter paciência, enfim. E é isso. Bom, diante do mundo, né, que eu estava falando, a gente pode parecer fracos, né, frouxos, bananas, pessoas que não reagem, né? Parece que às vezes falam, não é possível, você não tem sangue nas veias, não, tem sangue de barata. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas a verdade é que os longânimos são fortes e resistentes. Só quem tem força e resistência, só quem está no Senhor, plantado na rocha, pode levar pedrada e não reagir. Porque você está plantado na rocha. Você é árvore plantada junto aos ribeiros, né? Aquela árvore que você dá bom fruto, vai levar pedrada. Mas a gente não reage, a gente oferece um fruto bom, adoça a vida. E é isso. E a gente vai aprendendo com o Senhor, em todo o tempo. Os longânimos têm discernimento e equilíbrio para resolver e passar por adversidades de maneira racional. Olha quanta qualidade, né? Eu também eu quero essas qualidades. O rei Salomão ressaltou, no livro de Provérbios, que a longanimidade é uma das qualidades essenciais para um bom convívio. Olha que interessante. Vamos ver algumas passagens no livro de Provérbios? Provérbios 14, 29 e 30. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa linda. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Aleluia. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que tomou uma cidade. Olha que coisa. Porque o longânimo, ele consegue desenvolver domínio próprio. Maravilhoso. O último em Provérbios 19, 11. Provérbios 19, 11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Bonito, né? Pessoas
longânimas promovem a paz. Jesus era aquele que estabelecia a paz, né? Vamos promover a paz também? Vamos ser aqueles que apaziguam a guerra? Eu aprendi com o Senhor, eu tenho esse costume. Às vezes acontece, e eu já tive umas experiências muito lindas, assim. Coisas simples não são simples, são muito preciosas, porque eu sei que foi Deus que agiu. Já aconteceu eu estar no trânsito e eu ver um acidente e os dois homens, né, cada um motorista de cada carro, eles ficaram muito irados e estavam discutindo muito. E eu comecei a orar, a interceder, pedindo paz, pedindo para que o Senhor trouxesse reconciliação. E eu comecei a interceder e eu vi eles pararam e começaram a conversar. E a gente pode fazer isso. Tanta gente na rua, às vezes, um homem e uma mulher, já vi um casal de namorados, ele estava meio que agredindo, e eu comecei a orar, e o Murilo foi para conversar, e aí, lógico, o Murilo interviu, e eu fiquei orando. Então, a gente pode fazer isso, sabe? A gente não sabe o efeito disso no mundo espiritual, é tremendo. Sabe? Você pode passar e ver alguém se desentendendo, e você só interceder, não precisa nem chegar perto, só interceder. É incrível como o mundo espiritual age. Sabe? Os anjos do Senhor começam a agir. É maravilhoso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor nos dá essa autoridade, esse poder de repreendermos uma briga, de clamarmos pela reconciliação. É maravilhoso. Eu quero que vocês experimentem e testemunhem aqui um dia. Amém? Vamos lá. Bom, pessoas longânimas promovem a paz, né? Mas aí, eu até coloquei isso aqui, você pode estar pensando assim, mas pastora Cláudia, para você é fácil, né? Porque você é toda calminha, Claudinha calminha. Mas eu não sou assim, não. O meu temperamento é difícil, eu explodo, meu pavio é curto, meu sangue ferve. Né? E eu quero te falar que eu era assim. Eu sou bisneta de italianos e eu convivia muito, né, da parte da minha mãe. Né? Então, eram 8 tios e não sei quantos, 20 e poucos primos. E a minha família, agora a gente não se reúne mais, mas tinha o costume de sempre se reunir aos domingos. E sempre foi muita gritaria. Eu sempre tive o costume de gritar. Antes de conhecer Jesus, eu gritava muito. Era uma pessoa explosiva. E uma coisa que eu fazia muito era bater portas. Eu batia a porta do armário, eu batia a porta da casa, eu batia a porta dos quartos. De ira. Gritava. E eu era assim. Eu era assim, mas lógico, o Senhor entrou na minha vida. E eu sei que muitos já ouviram o meu testemunho. Né? Quando eu me converti, a minha primeira experiência espiritual, de visão espiritual, eu tinha me convertido há pouco tempo, o Murilo ainda não tinha se entregado a Jesus, e a gente estava deitado na cama, ele já tinha dormido, a gente tinha discutido, e eu comecei a clamar a Deus, eu estava deitada olhando para o teto. Eu lembro que, nessa época, a gente ainda não tinha cama, a gente dormia em 2 colchonetes. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não sabia nem orar direito, eu comecei a falar com Ele. Eu não conhecia ainda a Bíblia, eu tinha bem pouco tempo de convertida. E eu falei, Senhor, eu quero mudar, mas eu quero mudar de dentro para fora. Eu não quero mudar de fora para dentro. Era isso que eu falava para o Senhor. Assim, minha oração do coração mesmo, eu falava, Senhor, eu quero muito mudar, porque eu sabia que eu era pecadora e que eu tinha muitos defeitos. E que o meu casamento dependia da minha mudança também. Porque não adiantava eu olhar só para o outro, né, e achar que meu casamento... Depois eu dou esse testemunho. O Senhor entrou na minha vida e restaurou meu casamento estava destruído, ia acabar. E o Senhor entrou na minha vida e restaurou todo o meu casamento, a minha vida, a minha família.
Glória a Deus por isso, glória a Ele por isso. E aí eu comecei a falar, Senhor, me muda, Senhor, me transforma, eu quero mudar de dentro para fora, eu quero que o Senhor me mude, me muda, Senhor, me ajuda. E eu comecei a falar isso, eu repeti, Senhor, me muda, me muda, me muda, Senhor, por favor, me muda. E aí, de repente, eu estava de olho aberto, eu comecei a sentir o quarto rodar. O quarto não estava rodando, como se eu tivesse deitado. Imagina isso aqui, um disco. Eu estava deitada, é como se eu estivesse girando num disco. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou com medo. E eu nunca tinha tido experiência espiritual. E aí, de repente, eu girando, eu olhava para o Murilo, ele dormindo, e eu girando. E aí eu falei, Senhor, estou com medo, o que é? E aí eu tive a visão, eu vi um vaso quebrado. Do lado desse disco, tinha um vaso quebrado. E, nesse disco, um vaso molhado, sendo moldado. Eu vi as mãos do Senhor. Eu vi até aqui. Tinha 2 mãos, que eram as mãos do Senhor, e um pedaço de túnica branca. E ele estava com as mãos pertinho do vaso, o vaso estava rodando. O vaso já estava completo, só que, sabe o beicinho do vaso, quando fica tortinho? E ele estava me moldando. E eu sabia que aquele vaso quebrado era a minha vida, que eu estava pedindo para ele me mudar. E aquele vaso molhado que ele estava com as mãos era a minha vida, minha nova vida, porque eu tinha me entregado para ele. Ele estava me moldando. Ele me mostrou que ele estava fazendo o que eu estava pedindo. E depois eu fui falar com a Tiara, né, a mãe do pastor Aloysio, tudo eu ia para ela. Tia, eu tive essa visão. Aí ela começou a rir, aquele jeito. Ela pegou a Bíblia, senta aqui, minha filha. Aí ela abriu lá em Jeremias 18:2. Que fala, né? Eu sou o oleiro, você é o vaso, o oleiro desce e molda do jeito que ele quer. E eu fiquei impactada. Eu falei, nossa, eu vivi o que estava na palavra, eu nem sabia. Né? E ela me explicou, enfim, me ensinou, como me ensinou muitas coisas depois. Mas eu tive essa experiência. Né? Então, eu acho que é possível, sabe? O Senhor pode transformar. Independente do nosso caráter, da nossa característica, né? Uns são mais fleumáticos, né? Qual a palavra que eu... Personalidade, né? A gente pode desenvolver. O fruto do Espírito é para todos, não, sabe? Não importa. Aquele mais elétrico, aquele mais calmo, aquele mais sanguíneo, não importa. O Senhor, o Espírito, através do Espírito Santo, né? Deus nos capacita a manifestarmos, a vivermos e manifestarmos o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, deixa eu passar aqui, que é a última parte. Então, é isso. A palavra nos exorta a sermos assim, longânimos. E nós conseguimos, através do Espírito Santo. A palavra nos exorta, e eu quero mostrar na palavra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Olha como é que a palavra fala que a gente realmente precisa. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A Bíblia diz que nós temos que ser longânimos com todos. Então, a gente precisa buscar, né, esse atributo maravilhoso. Aprender com o Senhor, e o Espírito Santo vai nos capacitando. A cada dia a gente vai pondo em prática, né, e o Senhor vai nos ensinando, nos instruindo, e a gente vai vencendo de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de grandes homens e mulheres, né, que alcançaram a promessa por sua longanimidade, por sua paciência. Um exemplo, Abraão, né, na espera do seu filho Isaque, Jacó, que trabalhou, né, por 14 anos, ele trabalhou 7 anos achando que ia receber a amada, né, e o Labão foi e deu Lia, não deu Raquel. Aí ele falou, você trabalha mais 7. Ele trabalhou 14 anos, teve paciência. E tantos outros.
Jó, Ana, Moisés, tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de fé, né, que foram longânimos, colocaram em prática, né, que a gente também possa colocar. Quando buscamos intimidade com Deus, vamos sendo transformados nesse caminhar. Quanto mais eu amo o Senhor, quanto mais eu o busco, quanto mais eu leio e aprendo a sua palavra, mais eu me torno parecido com Ele. Mais o Senhor imprime em nós os seus valores e virtudes. Quanto mais eu estreito o meu relacionamento, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, né? O Senhor vai escrevendo na tábua dos nossos corações e vai nos transformando, é natural. É lógico que cada um de nós tem um pouco mais de dificuldade em algumas áreas, mas quando você se dispõe, sabe, Senhor, eu quero, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor a cada dia, me ajuda, me mostra qual a área da minha vida que precisa ser mais trabalhada. Às vezes você sabe, mas às vezes você não está percebendo, né? Que o Senhor nos mostre, que o Espírito Santo nos incomode. Olha, isso aqui muda um pouquinho, isso aqui você precisa melhorar. Então, a gente vai aprendendo com o Senhor, porque Ele é um Deus longânimo, um Deus de paciência, um Deus maravilhoso. 2 Coríntios, é o último versículo que a gente vai ler, tá bom? 2 Coríntios 4, 8 e 9. A gente até tem uma música que a gente canta, que eu acho que só eu que canto, né, essa música. Mas eu gosto muito desses versículos, sabe? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Nisso mostra a nossa longanimidade, a longanimidade de um cristão. Porque isso tudo acontece quase todos os dias com a gente, né? Quase todos os dias a gente passa por tribulação, a gente fica angustiado, a gente fica perplexo com tanta coisa, né? Mas a gente não pode desanimar, não estamos desanimados, porque nós temos um ânimo estendido. Amém? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós temos a força do Senhor, maior é o que está em nós. O Espírito Santo nos ajuda, nos ensina. E eu queria orar com você agora, né, para que o Senhor nos ajude a realmente vivermos essa longanimidade, para que Ele venha nos ensinar, nos conduzir, né, aquilo que a gente não consegue alcançar. Pelo poder do Espírito Santo que trabalha, que age em nós, a gente consegue ser transformado pelo Senhor. Nós nos esforçamos um pouquinho, o Senhor trabalha um pouquinho, né? E a gente vai manifestando, a gente vai praticando, né? Porque não adianta só orar, pedir, né? A obra, sem obra, a fé é morta, né? A gente precisa ter fé e a gente precisa obrar, a gente precisa praticar, a gente precisa realmente ter atitude de mudança, estar disposto a mudar. Muitas vezes é incômodo, muitas vezes a gente tem que se esforçar, a gente tem que sair do confortável, né? A gente tem que, às vezes, uma coisa que você não quer muito fazer, e você precisa fazer, e aí quando você faz, né, e você sabe que o Senhor queria que você fizesse, é tão gostoso, não é? Mesmo que você faça se esforçando, não querendo, mas quando você faz aquilo que o Senhor te pediu, sem vontade, fazendo mesmo por obediência, no esforço, aí o resultado aqui, imediatamente, eu tenho certeza que cada um pode falar que imediatamente te dá um prazer, né? Um prazer que lá dentro é como se o Espírito Santo falasse: parabéns, filho, você conseguiu. Dá um abracinho assim em mim, em você, e fala: yes, você venceu, você conseguiu. E é assim, você conseguiu e você vai conseguir. E eu também, em nome de Jesus. Amém?